Essas tempestades estão acontecendo, a gente viu agora em Mato Grosso do Sul, mas também foram registradas recentemente em Goiás, no interior de São Paulo. Para explicar esse fenômeno, por que ele está cada vez mais frequente aqui no país, a gente conversa com a meteorologista do Clima Tempo, Doris Palma. Doris, bom dia, bem-vinda mais uma vez à CNN. Olá, bom dia, Jairo, bom dia, Daniel, e a todos os que nos assistem aqui na CNN Brasil. O que está acontecendo? O que causa essas nuvens de poeira? Olha, essas nuvens de poeira, elas são a combinação de vários fatores. A gente teve um período de seca muito prolongado esse ano. Desde meados de outono e ao longo de toda a estação do inverno, a chuva falhou bastante em diversas áreas do Brasil, o que manteve o solo muito seco. Essa combinação do solo seco e arenoso com áreas de instabilidade que atuaram com forte intensidade sobre diversas áreas do país, literalmente conseguiram levantar toda essa poeira. Então é comum nessa época do ano que antes da chuva chegar a gente tenha fortes rajadas de vento atuando sobre algumas regiões do Brasil, como aconteceu ontem no Mato Grosso do Sul. E esses ventos intensos, combinados àquele solo muito seco devido à falta de chuva desses últimos meses, levantou toda essa poeira. A poeira ela se misturou aí com essas nuvens de tempestade, ocasionando essas imagens bem impressionantes que a gente observou não só no Mato Grosso do Sul, mas também em algumas áreas do interior de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, e até mesmo algumas áreas do estado do Tocantins, por exemplo, nessas últimas semanas. Essa tempestade de poeira, esse evento de ontem, foi o sétimo dia que a gente teve relatos de tempestades de poeira aí acontecendo sobre o Brasil. Ontem tivemos uma grande linha de instabilidade atuando desde o Mato Grosso do Sul até o estado de São Paulo, por exemplo. Então, a gente teve muita instabilidade atuando e, conforme essas instabilidades avançavam, as rajadas de vento iam ganhando força e levantando toda a poeira que elas viam pela frente. Essas cenas um tanto quanto apocalípticas, eu te faço uma pergunta, elas na verdade têm um pouco de interferência humana, né? Porque eu queria saber se não é uma pura coincidência o fato dessas tempestades estarem acontecendo em lugares que a gente poderia até chamar de celeiro do país, né? Vários estados que têm uma grande produção agro, Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo, Goiás, Tocantins. A gente sim consegue fazer essa relação com os solos mais descampados e essas tempestades de poeira. A gente observa que essas tempestades de poeira, normalmente elas ocorrem em áreas que a gente tem grandes áreas de pasto, grandes áreas agrícolas com um campo mais aberto. E realmente, se a gente tivesse uma vegetação mais densa, com árvores e uma vegetação mais nativa, talvez a gente não observasse esses fenômenos acontecendo com tanta recorrência aí em diversas áreas. Mas com esses campos abertos, com esses pastos sem vegetação, esses solos sem vegetação, sim, a gente tem essa condição bem mais facilitada. Até quando a gente deve ver fenômenos como esses aqui no Brasil? Olha, existem estudos que a gente até pode relacionar que essas tempestades de poeira elas podem se tornar mais comuns nos próximos anos. De acordo com o último relatório do IPCC, por exemplo, ao longo desses próximos anos e das próximas décadas, as secas elas tendem a se tornar mais frequentes e prolongadas no Brasil Central. Com esses eventos de seca mais frequentes e prolongados atuando aí em áreas do centro-oeste, parte do interior da região sudeste, talvez se torne cada vez mais comum a gente observar esse tipo de fenômeno que normalmente ele não acontece com tanta frequência, mas esse ano chamou muita atenção. Mas falando em um curto prazo, ao longo desses próximos dias e principalmente ao longo desse sábado, não se descarta a chance para novas tempestades de poeira, principalmente naquelas áreas que ainda não receberam chuva muito significativa. Então, por exemplo, áreas da região norte de Mato Grosso do Sul, no estado de Mato Grosso, Goiás, também no Distrito Federal, e algumas áreas de Minas Gerais, como o Triângulo, Oeste e Norte de Minas Gerais, ainda podem registrar o fenômeno ao longo deste sábado e nos próximos dias, porque essas áreas elas ainda não receberam chuva muito significativa. Lembrando que quando a chuva chegar, molhar um pouco mais esse solo, aí a condição para a tempestade de poeira ela já diminui bastante. Mas pensando em longo prazo, com o desmatamento crescendo cada vez mais no Brasil, essas tempestades de poeira elas podem sim se tornar cada vez mais comuns.
Doris, com quanto tempo de antecedência é possível, assim como a gente faz com as tempestades de água, prever uma tempestade de poeira para que as pessoas possam minimamente se preparar? Olha, infelizmente, essas tempestades de poeira, elas têm baixíssima previsibilidade. Isso porque elas dependem não só de fatores locais, como a qualidade do solo, a umidade que está no solo, mas também dessas rajadas de vento. Normalmente elas são intensas, mas elas ocorrem de maneira muito pontual. Então, a nossa previsão hoje para esses estados de Goiás, Distrito Federal, ainda em algumas áreas do Mato Grosso do Sul, se baseia na água disponível no solo, então são áreas que ainda temos um solo muito seco, e também áreas que têm previsão para essas rajadas de vento mais fortes. No entanto, as tempestades de poeira elas ocorrem de forma muito localizada, depende muito desses fatores locais, de solo, de vegetação nativa e também essa condição de chuva e tempestades mais severas, a gente consegue prever mais ou menos com 2 ou 3 dias de antecedência, mas é um fenômeno que ocorre de forma bem localizada, então a previsibilidade é bem difícil. A gente acompanhou um inverno extremamente rigoroso no país esse ano, a seca também foi bastante difícil. Fenômenos como esses que chamam a atenção e preocupam também pela questão, né, de saúde. Como que a gente pode esperar um verão que está chegando aí, já estamos na primavera, vai ter essa mesma intensidade que a gente acompanhou nas outras estações? Olha, o verão, de forma geral, no Brasil, ele não vai ser muito interessante, viu? Essa questão de seca e de estiagem que a gente vem observando em várias áreas do Brasil, ela é decorrente da falta de chuva, não só da estação de inverno, que é uma estação que naturalmente já não chove, mas também da falta de chuva dos últimos verões. Então, o verão ele é uma estação mais chuvosa e quando não chove nesta estação, aí sim a gente tem grandes problemas de falta d'água e crise hídrica, como observamos aí nesse ano de 2021. Para o verão de 2021, 2022, as notícias elas não são muito boas. Os modelos meteorológicos que fazem essa previsão mais estendida para os próximos meses indicam ainda chuva abaixo da média em boa parte do Brasil central. Então, áreas da região centro-oeste, sudeste, no interior da região nordeste, ainda devem ter chuvas abaixo da média ao longo do próximo verão. A boa notícia é que esse mês de outubro e também ao longo do mês de novembro, a chuva ela vai acontecer de forma um pouco mais frequente e volumosa, mas para o verão, as perspectivas ainda são de chuvas abaixo da média em grande parte do Brasil. Doris, isso tem a ver com aqueles fenômenos meteorológicos, Laninha, El Ninho, resultado disso, por exemplo, ou não tem nada a ver? Olha, a falta de chuva na região sul do Brasil, ela sim é um reflexo da atuação do fenômeno Laninha. A gente já está com o Laninha ativo, atuando no Oceano Pacífico Central, mas o Laninha ele consegue influenciar nas condições de tempo e clima aqui do Brasil e principalmente nessa falta de chuva ao longo desses próximos meses na região sul do Brasil, mais especificamente. Para áreas da região sudeste e centro-oeste, o Laninha não tem um impacto tão direto no padrão de chuvas, mas alguns outros fatores, como a temperatura do Oceano Atlântico, algumas oscilações de grande escala na meteorologia, conseguem influenciar, sim, as condições de chuva na região sudeste, centro-oeste e boa parte da região norte e nordeste do Brasil. Mas o Laninha, de forma geral e mais diretamente, ele influencia nessas chuvas abaixo da média na região sul do Brasil, principalmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que a gente vai observar ao longo desses próximos meses. Aí, Doris Palma explicando sempre muito bem, com muita clareza para a gente aqui na CNN. Obrigado mais uma vez, portas sempre abertas. Obrigada pessoal. Um ótimo sábado. Até mais.